A pergunta aqui que saiu no comentário, ó, como escolher em qual área da vida focar? Isso é bem legal, essa pergunta. Tem tudo a ver com o segundo módulo do curso de produtividade, é sobre planejamento pessoal. Por quê? Porque produtividade não é o fim, produtividade é o meio, produtividade é o caminho para a gente alcançar os nossos objetivos. Então, eu só ensino produtividade depois que você estabelece objetivos para você, né? O que é que você prioriza. E aí, sobre qual área da vida focar, eu gosto muito de uma pergunta que é o seguinte: de tudo que tá acontecendo aí na sua vida, porque eu sei que você tem que mudar um monte de coisa, eu também, é assim, de tudo que tá acontecendo aí na sua vida, qual é a mudança, qual é a área da sua vida, qual é a questão que, se você colocar energia nisso e melhorar isso, vai melhorar tudo. Sempre tem na nossa vida um fator que, se a gente melhora aquele fator, ele traz uma cascata positiva para outros aspectos da vida, sabe? E aí eu acho que é por aí que a gente tem que começar a nossa produtividade. Eu vou começar sendo produtiva por esse fator na minha vida e aí depois eu vou para os outros. Me disse e ajudou, tá bom? Posso investir em duas áreas profissionais? Pode sim, Clara, contanto que você entenda que existe uma limitação de execução para essas duas áreas e que você vai precisar das suas habilidades de produtividade provavelmente mais desenvolvidas ainda do que uma pessoa que tenha só um foco, tá bom? Você vai ter que passar, inclusive, por alguns sacrifícios em relação a tempo e tudo mais. Eu demoro a pegar no tranco e me disperso facilmente. Há alguma explicação neurológica para isso? Olha só, eu não vou me posicionar aqui a título do seu cérebro, tá? Eu não vou falar do seu cérebro agora. Como assim, Cissa? Você não vai falar do cérebro dela? Porque eu não sei se você tem uma disfunção no seu cérebro, aí você vai ter que conversar com o médico. Mas o cérebro humano, o cérebro dos humanos, ele é um cérebro baseado em eficiência. Então é claro que a gente se dispersa fácil, porque a gente dá o maior trabalho para o cérebro ficar concentrado. Dá o maior trabalho. Para o seu cérebro nem sempre vale a pena você ficar concentrado, entendeu? É melhor relaxar, vai assistir Netflix, vai ficar no Instagram de boa, esquece esse assunto, arranja alguma coisa para fazer. Por quê? Porque o seu cérebro, ele precisa economizar energia. E a concentração é regulada por uma função do cérebro que chama atenção seletiva. E a atenção, o que é atenção seletiva? É quando eu presto atenção em uma coisa e ignoro todo o resto, né? Isso exige muito do cérebro, mas muito mesmo. Tipo assim, energia, sabe? Glicose, assim, sendo quebrada e o cérebro lá botando pra quebrar. Então é claro que ele sempre vai tentar falar: ai, Cissa, depois a gente faz isso. E aí eu tenho que falar pra ele: cérebro, meu filho, relaxa, meu filho, bora trabalhar. Daqui a pouco eu vou almoçar, vai ter mais energia pra você, a gente descansa de noite. Não precisa economizar energia agora comigo, não. Bota essa energia pra funcionar, entendeu? Mas em relação à frustração, como a gente lida com os imprevistos quando tem horários fixos assim? Exatamente como eu falei, Juliana. A frustração que você sente pelos imprevistos é porque você ainda não aceitou a natureza da vida, que você não tem controle sobre a vida. A realidade, ela não respeita o seu planejamento, né? A gente planeja já sabendo que alguma coisa vai dar errado, que alguma coisa vai sair da rota, que eu tenho que ser flexível, que eu tenho que ser adaptável. Se você ainda planeja achando que você está 100% no controle, é porque você ainda não aceitou a natureza da vida, tá bom? É possível não usar mais do que duas ferramentas? Tem calendário, planner, caderno, post-it ou surto? Sim, na verdade eu recomendo que você use só duas, ou até apenas uma, se essa uma tiver a quebra de compromissos e tarefas. Tem pessoas que usam uma terceira para uma coisa bem específica, que são os projetos. Quando você tem sua lista de tarefas, algumas tarefas vão ser bem complexas. Digamos que eu tenho uma tarefa que é, sei lá, apresentar um relatório para o diretor. E aí, essa tarefa envolve várias tarefas dentro dela. Então, ela se torna um projeto. Para as tarefas que são um projeto, você pode separar elas das outras tarefas, entendeu? Essa é uma opção. Então, tem gente que usa o calendário, a lista de tarefas e uma outra ferramenta de gestão para os projetos. Mas eu gosto mais que, assim, se você tiver muitos projetos, que você já use alguma ferramenta que você consegue gerir eles, entendeu? Espero que eu tenha te ajudado.
Mas assim, a solução de produtividade não é ficar botando um monte de ferramenta empilhada uma em cima da outra. Ai meu Deus, tá tudo dando errado na minha vida, vou comprar um planner novo. Ai meu Deus, eu tô me perdendo, já sei, vou começar a botar um monte de post-it pela casa. Não é isso, entendeu? Você precisa escolher ferramentas específicas e usar elas com um método que faça sentido. E mais, que você esteja engajada naquele método, né? Que você acredite naquele método, goste, se identifique e fale, ok, eu sou capaz de manter essas duas ferramentas. Beleza, aí vai estar ótimo, entendeu? Teve outra pergunta aqui, ó. Por incrível que pareça, eu adicionei coisas na minha rotina pra melhorar minha rotina. Ouvir música de manhã me deixa mais otimista, comecei a malhar. Daisy, você arrasou muito. Primeiro, sobre atividade física, é uma questão biológica, gente. Biológica, eu não sei quantas vezes eu vou ter que falar isso pra vocês entenderem. Que não existe produtividade num corpo doente, num corpo sedentário, num corpo totalmente desregulado. Da mesma forma que o sedentarismo faz mal para o seu coração, né? A gente sabe que pessoas sedentárias têm mais risco cardíaco. E além disso, pessoas sedentárias têm um cérebro comprometido em termos de desempenho. O cérebro tá lá funcionando, ela consegue fazer tudo que uma pessoa saudável consegue fazer, mas em termos de desempenho não é a mesma coisa. Seu cérebro tá prejudicado, tá? Então, quando eu paro aqui de tarde, paro tudo, vou pra academia e volto, é a favor da minha produtividade. Tem gente que acha que é contra, né? Ai meu Deus, eu tenho que fazer yoga, mas não tempo de trabalhar, socorro e tal. É a favor da sua produtividade, não contra ela. Vai desde um aspecto biológico até uma questão de autoestima, de autorrealização, de tudo, tá certo? Beleza. E sobre a música que a Daisy falou, que ela se sente melhor de manhã ouvindo música. Lindo, maravilhoso. A coisa mais produtiva que você pode fazer de manhã, então, é ouvir música. Porque aí entra o Milagre da Manhã, né? Que é um livro extremamente comercial, mas que ele traz muito embasamento em diversos aspectos. A forma que a gente começa o nosso dia define a curva hormonal até de noite, né? Se eu vou ter hormônios mais vinculados ao bem-estar ou ao mal-estar. Eu prefiro que você acorde bem, pratique rituais legais, que com certeza você vai ter uma produtividade mais interessante ao longo do dia. Então, você tá indo muito bem com a sua música. Planejo o mês e a semana, mas não consigo executar. Como colocar o planejamento em prática? Essa pergunta é bem importante. Lá entre as minhas alunas também tem as viciadas em planejamento, né? Que eu brinco com elas. Quem são as viciadas em planejamento? As pessoas que planejam, chegam assim no detalhe. Se eu olhar as ferramentas, gente, eu fico extremamente orgulhosa. Eu falo, tá lindo, só vai agora. E aí na hora de ir, a pessoa trava. Vamos lá. É por isso que a nossa lógica da produtividade segue 3 etapas. Quais são essas etapas? Primeiro, registrar. Segundo, realizar. E terceiro, revisar. O registro é a galera do planejamento, que escolhe as ferramentas, aprende a registrar, lindo, maravilhoso, coloca tudo perfeito, tá? Em primeiro lugar. Aí, essa galera não pode ficar parada na primeira etapa. Vai ter que ir para a segunda etapa comigo, que é realizar. Tirar as coisas do papel, fazer acontecer, levar para a vida real, arregaçar as mangas e começar a fazer as coisas. É o que eu chamo de blocos de produção. Sentar a bunda e fazer acontecer. E a terceira etapa, que é a revisão, que é o que a gente sempre fala de adaptar diante dos imprevistos e tal, certo? Essa segunda etapa de realizar, tem algumas coisas que a gente pode fazer para que seja mais provável, né, que você execute o seu planejamento. E dentre elas é a gente estabelecer um critério de priorização bem sólido, que faça sentido, que você não tenha que ficar escolhendo o que eu vou fazer hoje com base na sua vontade ou com base nos astros, Não, você vai olhar para os critérios sólidos de priorização, vai escolher o que é que precisa ser feito com base nisso, tá? É aí que a gente consegue tirar os projetos do papel, não deixar só eles lá planejados, lindos e maravilhosos no papel. Produtividade é a junção de organização com execução? Júlia, sua pergunta é muito boa e traz sim um conceito maravilhoso. Produtividade é a relação entre os recursos e os resultados.
Como assim, Cissa? O tempo que você usa, a energia que você coloca, tá gerando os resultados que você quer? Então você está sendo produtiva. Se não tá gerando os resultados que você quer, você não tá sendo produtiva, tá? E aí, dentre ali as etapas que eu falei, que é registrar, realizar e revisar, existe com certeza organização e execução. Devemos priorizar as tarefas urgentes ou importantes. Júlia, não é uma pergunta de ou, tá? É uma pergunta de e. A gente tem que fazer as duas. As tarefas urgentes são aquelas que têm um prazo apertado, tá? O sinal já tá vermelho e chegou e é agora, vai. Essa é a urgente. A importante é aquela que o resultado dela é significativo para você. Tem tarefas que são importantes, tem tarefas que são urgentes, mas não são importantes. E tem tarefas que são importantes, mas não são urgentes, tá bom? E aí o que é que pode acontecer, principalmente para uma pessoa improdutiva? Ela pode trabalhar sempre com base na urgência, apagando incêndio o dia todo. Ela só faz quando não tem mais jeito. Aparece uma coisa em cima da hora, ela faz. Se ela não fizer, ela vai se ferrar, aí ela faz. Tá no prazo limite, ai meu Deus, socorro, faz. E aí essa pessoa que vive apagando incêndio, ela nunca vai tirar tempo específico para ela cumprir as tarefas que são importantes. As tarefas que assim, não tem um prazo, o mundo não vai acabar se você não fizer, mas ela quer fazer, ela quer o resultado daquilo, ela se interessa por aquele benefício, entendeu? Então vai ser muito prejudicial. E por outro lado, juntando tudo isso, tem tarefas que são urgentes e importantes. Aí elas são as primeiras de todas, certo? Produtividade depende de foco? Com certeza. Foco, de novo, atenção seletiva, a capacidade do cérebro focar em alguma coisa e ignorar todo o resto. E é a base, não dá pra dizer que é a base, mas é uma das bases da produtividade. E aí é até interessante porque muitas pessoas são improdutivas porque elas estão ainda naquele mito do multitarefa, né? Ah, tô aqui fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, tô arrasando. Não tá arrasando não, linda, tá tudo maluco aí. Primeiro que quando a gente acha que a gente tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo, na verdade a gente tá revezando sobre essas duas coisas. E o nosso cérebro sempre demora para se engajar de novo naquela tarefa, você termina perdendo tempo. Em segundo lugar, grandes chances de uma das tarefas sair errada, mal feita e você ter que refazer. Em terceiro lugar, quando a gente não tem foco e tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, tem o custo emocional disso. A gente leva o nosso cérebro para um estado muito maior de alerta e gera muito mais ansiedade, tá bom? Então, por isso que é tão importante ter foco, uma coisa de cada vez, tá bom? Mas vamos lá, não gosto de planejar. Dica para me fazer curtir? Sim, criar um ritual de planejamento. Isso é muito importante. Primeiro, um ritual semanal, tá? Então, em um momento ao longo da semana, que pode ser no domingo à noite, na segunda de manhã, o que for melhor para você, você vai olhar para suas duas ferramentas e você vai fazer uma faxina nelas, tá? Toda a lista de tarefas e todo o calendário, você vai fazer lindo e maravilhoso uma faxina. Esse ritual pode ter a sua cara. Como é o seu ritual? Tem música, tem um chá, tem um incenso, tem um cristal, tem talvez um mantra ao fundo? Como é esse seu ritual? Será que você consegue fazer ele num lugar aberto, próximo da natureza, ou não? Ou você prefere fazer no seu escritório, organiza o escritório e faz, tá? Esse ritual tem que ser do seu jeito, tem que ser diferente do meu. Não é pra você me perguntar, Cissa, como é o seu ritual? Não importa qual é o meu ritual. Como é o seu ritual? Quais são os elementos que você vai colocar ali para você curtir o momento de planejamento e aí se engajar mais com ele, ser consistente, de fato fazer todas as semanas, etc e tal, tá certo?